Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concursos. O meu nome é Eduardo Lamounier, eu sou o professor de Administração de Recursos Materiais em parceria com a professora Mariana Silveira, que está elaborando os nossos materiais escritos. Aproveite que você está assistindo o nosso vídeo, já se inscreva no canal do CDF Concursos e também dê um joinha. Me siga também no Instagram, prof_Eduardo_Lamounier. Hoje nós trouxemos nesse artigo aqui para vocês, na verdade, o seguinte tema: gerenciamento da cadeia de suprimentos, tá certo? Nós vamos diferenciar esse tema da logística e da própria administração de recursos materiais e dar uma pontuada em como efetivamente ele é cobrado em prova. Vamos seguir aqui com a nossa apresentação. Observem comigo que inicialmente nós traremos o conceito de gerenciamento da cadeia de suprimentos, qual é o objetivo principal, abordaremos aqui os níveis da cadeia de suprimentos, tá certo? Vamos verificar que existem 3 e faremos finalmente a diferenciação. Então, o nosso vídeo é bem curtinho para você poder visualizar a diferença entre esses conceitos. Especificamente tratando do termo original. Esse termo original que surgiu, que nós chamamos aí, escutamos, ouvimos falar muitas vezes como sinônimos, como supply chain, é um conceito moderno que revolucionou a produção e distribuição de bens e serviços. Nós teremos aqui, no âmbito dos nossos artigos, um artigo específico para tratar sobre a evolução deste conceito, ao longo, inclusive, das próprias revoluções industriais, beleza? Esse artigo ele vai ser segregado. Aqui o importante é a gente fazer essa apresentação a vocês e a diferenciação em relação aos outros termos. Mas já acompanhem aí, se inscrevam lá no nosso canal para acompanharem os próximos artigos sobre esse tema e sobre outros temas relacionados à nossa disciplina. Observe então que ele é um conceito moderno, mas que ele vem justamente desse processo logístico, na verdade, ao longo desse desenvolvimento das próprias revoluções industriais. Então a gente vai entender, na verdade, as duas expressões como sinônimas, tá certo? E o gerenciamento da cadeia de suprimentos, ele vai envolver, na verdade, a administração do sistema de logística. Então, observem que, na prática, ele se diferencia do próprio termo logística. E a gente vai pontuar o que é a logística daqui a pouco. Ele é algo maior, tá certo? Ele é algo maior do que a própria logística. Ele vai fazer, na verdade, essa administração de uma forma integrada, de uma forma inteligente. Ele vai utilizar vários recursos aqui de tecnologia da informação, interligando os componentes de uma rede complexa. Então, observem que aqui a gente está tratando de uma rede, tá certo? A gente não está olhando apenas para a parte interna da organização, quando normalmente a gente está trabalhando o conceito de administração de recursos materiais. É importante a gente verificar outros conceitos aqui de gerenciamento de cadeia de suprimentos, porque as questões de prova elas vão trazer, inclusive, a própria definição. E a gente tem que tomar cuidado também quando observarmos questões que cobram o objetivo principal. Vejam bem que o objetivo principal, ele não necessariamente é qualquer um dos objetivos. E aí você pode acabar escorregando e caindo numa pegadinha da banca examinadora. Seguindo adiante na nossa apresentação. Como isso já foi cobrado em prova, professor? Vejam bem aqui uma questão de concurso para um cargo de nível médio, cargo de assistente administrativo. Vamos ler aqui o comando. A denominação gerenciamento da cadeia de suprimento ou gerenciamento de suprimento, que está sendo utilizada por muitas empresas hoje, referente à função compras, é conhecida por letra B, né? Vimos aqui, o supply chain, certo? É o termo originalmente efetivamente criado. Esses outros termos aqui, just in time e todas as outras terminologias, nós teremos aulas específicas para poder trabalhar, tá certo? Então verificamos aqui que o gabarito dessa questão, letra B, é uma questão relativamente fácil, uma banca não tão difundida assim, mas a gente vai verificar que inclusive outras bancas importantes, como o CESP, atual Sebrasp, tá certo? Quadrix, IADES e bancas de renome como o FCC, bancas como a FGV, também cobram essa questão referente à denominação, beleza? Essa parte conceitual, então, é importante nós sabermos que ela funciona como um sinônimo do supply chain para o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Ainda abordando a temática acerca de conceitos aqui. Observem comigo, no âmbito dos slides, que nós estamos falando de uma rede interligada, tá certo? Acompanhe aqui comigo mais um conceito que a gente trouxe. Vejam só que a rede interligada de negócios ela vai envolver todo um sistema de organizações. Observem as palavras em destaque. Aqui o objetivo não é só fazer a leitura do slide.
tem um foco a redução de custos, que a própria RM já tem. Foca também a questão da melhoria da qualidade, mas ela vai envolver esse sistema e essa rede partindo da premissa não apenas dos processos internos, mas também sobre a conexão com as outras empresas envolvidas nesse processo. Verifiquem comigo, portanto, que a administração de recursos materiais, ela tem um foco, uma pegada muito mais direcionada para aquela visão interna da organização. A logística, ela vai envolver, a dinâmica daqueles processos internos e ela também vai se relacionar ali com os próprios fornecedores e vai se relacionar com o próprio cliente final, quando a gente falar daquela área da administração de recursos materiais relacionada aos centros de distribuição. Quando falamos especificamente da gestão da cadeia de suprimentos, a gente vai pensar num conjunto mais amplo, um conjunto maior que vai envolver os outros dois conceitos, tanto a questão de logística quanto a própria administração de recursos materiais. Partindo aqui para os slides. Verifiquem comigo, portanto, que existem vários objetivos acerca da cadeia de suprimentos. Contudo, a gente vai identificar depois um objetivo principal. Observem aqui que a satisfação do cliente de forma rápida e instantânea é um objetivo da gestão da cadeia de suprimentos. Isso porque muitas vezes, quando a gente vai fazer uma compra, imagine aí, por exemplo, um atacado que você vai efetivamente frequentar, os sistemas eles estão tão interligados, buscando a satisfação rápida, essa satisfação instantânea do próprio cliente, que na própria expedição daquela nota fiscal já existe uma comunicação com o próprio fornecedor. O fornecedor ele vai ter acesso ali, portanto, a uma informação acerca do estoque mínimo que aquela organização precisa ter. Ele já vai conseguir se organizar para efetivamente reabastecer aquela instituição, beleza? Então existe uma importância muito grande aí dessa parte da aplicação dos recursos de tecnologia da informação. Outros objetivos aqui, a ideia é a gente criar uma vantagem competitiva, então nós estamos focando também em vencer a concorrência. Mas como que essa vantagem competitiva vai ser efetivamente elaborada? A gente pode fazer alguns apontamentos, não estão restritos necessariamente a esses que a gente está colocando aqui. Pegamos ali no âmbito da doutrina acadêmica e que é o efetivamente cobrado no âmbito dos concursos públicos. Acompanhe comigo a minimização dos custos, tá certo? Tanto financeiros como operacionais. A eliminação de atividades que causem desperdício também são objetivos do gerenciamento da cadeia de suprimentos e também aquelas que não agreguem valor. Quando a gente não agrega valor a um material, a gente não vai conseguir, na verdade, um resultado econômico em cima dele quando nós o entregarmos como produto. Então, aí a importância da gente agregar valor a um material, beleza? Seguindo aqui ainda, maximizar ou otimizar o desempenho da organização. Observe que esse gerenciamento da atividade de logística, ele vai fazer com que a organização efetivamente explore em toda a sua potencialidade, os seus setores, os seus recursos, as pessoas ali efetivamente envolvidas, tá certo? Então a maximização do desempenho da organização, ela vai ser necessária porque nós vamos ter ali uma integração de todos aqueles procedimentos. Relembre comigo que nós falamos já acerca do processo organizacional, que ele pegava entradas, inputs, ele agregava valor àquelas entradas e ele fornecia depois uma saída, um output. Esse output era conhecido como um produto ou como um serviço final para ser destinado àquele cliente da organização. Então são objetivos simples, alguns se confundem sim com os objetivos da própria administração de recursos materiais, mas nós vamos verificar daqui a pouquinho qual é o objetivo principal do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Seguindo ainda a tela, a função principal, portanto, da gestão da cadeia de suprimentos seria realizar essa interconectividade. Associem sempre aí a palavra rede, tá certo? Então é uma rede de empresas, é uma rede de conexão entre os atores da cadeia logística. Vamos pensar, portanto, em todos os atores da cadeia logística, tá certo? A gente vai pensar desde a parte lá que a administração de recursos materiais traz, no contato com os fornecedores, a gente vai pensar no modo de entrega, na questão do prazo, nessa temporalidade que é muito importante para você não deixar desabastecido o seu estoque e conseguir atender o seu cliente final, seja ele um cliente interno, seja ele um cliente externo. Seguindo ainda comigo, com a finalidade, observem aqui, ó, de entrega de um serviço com alto nível de qualidade e um custo menor possível, tá certo? Então observem que aqui a gente está focando também na questão da qualidade, beleza? Avançando ainda, como isso já foi cobrado em prova, professor? Olha só, questão para o cargo de administrador júnior aqui, feita pela CESGRAN Rio, banca também de renome.
A finalidade da gestão da cadeia de suprimentos é ligar o mercado. Opa, a gente tinha falado lá de uma interconexão, tá certo? Nós falamos também sobre o termo rede, então esse ligar aqui o mercado, a rede de distribuição, o processo de produção e a atividade de compra, de tal modo que os consumidores tenham um alto nível de serviço ao menor custo total. Bacana, isso mesmo. Menor custo total, a gente viu que era um dos objetivos também do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Nível de serviço, eu não sei se vocês lembram, a gente tinha colocado o seguinte, que o nível de serviço era uma razão. Razão entre o quê? A gente tinha colocado os pedidos efetivamente atendidos, tá certo? E a relação dos pedidos totais. Então, se eu tinha aqui um nível de serviço, eu tive, vamos imaginar, 10 pedidos atendidos, e eu também tive 10 pedidos no total, eu tive um nível de serviço mais próximo de 1. Quando esse nível de serviço, na verdade, ele vai se aproximando, vamos imaginar aqui de 0, então, por exemplo, se fossem 5 pedidos atendidos e 10 efetivamente totalizados, a gente teria aqui 1,5, tá certo? 0,5. Então, quanto mais próximo de 1, melhor é para a organização, significa que ela está conseguindo fazer um atendimento mais efetivo. Esse nível de serviço ele passa a ser, portanto, alto, e quanto mais próximo de 0 ele é baixo. A ideia é a gente ter um nível de serviço sempre alto, tá certo, galera? Observem aqui comigo, portanto, que o gabarito da questão é correto, conforme nós acabamos de ver na parte conceitual, onde vimos ali os objetivos e a finalidade principal da gestão da cadeia de suprimentos. Seguindo adiante, acompanhe aqui comigo ainda os fatores essenciais para o sucesso da cadeia de suprimentos. Verifiquem que essa preocupação toda, ela se dá em virtude do próprio cliente, tá certo? Que é quem efetivamente vai sustentar ali a sua empresa. Nós precisamos, portanto, para ter essa comunicação integrada, de um grande investimento na parte de tecnologia da informação, para que esse trânsito de informações ele se dê efetivamente em um tempo hábil, gerando inclusive satisfação para o próprio cliente, que poderá inclusive consultar essas informações. Bacana? Índices quantitativos de desempenho. Por que quantitativos? Porque quando são índices qualitativos, efetivamente, ele acaba entrando num critério um pouco mais discricionário. Quando nós trabalhamos com dados, tá certo? Fica mais fácil da gente fazer uma acompanhação da evolução desses dados. Times interfuncionais. Por que times interfuncionais? Observem mais uma vez que a gente está tratando na gestão da cadeia de suprimentos, da administração da logística. Então vamos imaginar subconjuntos ou escadinhas. A gente vai ter aqui primeiro a administração de recursos materiais, pegando e englobando a administração de recursos materiais, envolvendo outras atividades, a gente vai ter a questão da logística. E no nível maior, a gente tem a gestão da cadeia de suprimentos, certo? Então aqui é muito importante a gente ter esse time interfuncional para a gente ter uma visão mais ampla de toda essa dinâmica desse processo que envolve a gestão da cadeia de suprimentos. Finalizando ainda o gerenciamento do fator humano, que é claro que ele vai influenciar também, principalmente nessa questão do alto nível de serviço, quanto na questão da temporalidade na entrega também. A gente vai ter fatores humanos e fatores automatizados no âmbito da gestão da cadeia de suprimentos. Então, esse gerenciamento do fator humano, ele vai gerar melhores resultados, uma vez que ele está mais suscetível a determinados erros, tá certo? Seguindo adiante aqui, gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, a gente está verificando que esse gerenciamento ele extrapola as atividades internas da instituição. A RM ela tem uma pegada muito mais interna aqui, tá certo? Se vocês lembram que nós falamos que a RM ela trabalhava basicamente com três grandes áreas principais. Uma das áreas era a gestão dos estoques, a segunda era a área de compras, tá certo? E a terceira era a gestão dos centros de distribuição. Então, observem que existe uma pegada muito mais para essa questão interna. É claro que vai existir, na verdade, uma visão para o foco externo quando a gente está falando acerca da questão das próprias compras. É necessário ali você manter um bom relacionamento com os fornecedores. E vai ter uma visão externa também, uma vez que tudo que está sendo desenvolvido tem como resultado entregar um produto, certo? Ou um serviço ao consumidor, ao cliente ali final, seja ele interno ou externo. Mas a pegada da RM, ela é muito mais interna, ela é focada para dentro. A gestão da cadeia de suprimentos, não. Ela extrapola essas atividades internas da organização. Então, ela vai conectar e alinhar o processo de fabricação,
ela está relacionada também a transporte, a distribuição, movimentação interna. Na prática, então, a gente pode dizer que ela administra o fluxo completo da logística, tá certo? Planejamento, aquisição. Todas essas palavras aqui que nós destacamos que você já está, de certa forma, familiarizado, sempre visando o quê? A entrega desse material ou serviço num padrão de qualidade elevado ao cliente final. Então, mais uma vez, como isso daqui é cobrado em prova? É um artigo, a ideia é ser rapidinho aqui com vocês. Prova para o cargo de agente de orientação e fiscalização. Com relação ao processo de planejamento e a gestão de recursos materiais, financeiros e humanos, julgue o item. A cadeia de suprimentos inclui fornecedores, certo, de matérias-primas e de componentes, fabricantes, atacadista, distribuidores, varejistas e clientes. Bom, essa questão ela está correta. Vamos aproveitar aqui e diferenciar o que é um atacadista do que é o varejista, tá certo? Talvez você aí em casa faça uma diferenciação pelo motivo equivocado. Você pode pensar, talvez, que quando você vai lá no atacadão e você compra em grande quantidade, o que interessa, na verdade, é a quantidade. Quando você vai, às vezes, na padaria, num mercadinho ali, compra uma pequena quantidade, você está comprando um varejista. Na verdade, os conceitos não estão relacionados à quantidade. A gente vai pensar sempre em atacado e varejo quanto à destinação daquele cliente. Então, quando nós falamos em atacado, tá? O atacado ele vai ter como foco vender ali para um consumidor, para um cliente intermediário. Então, normalmente o dono de uma outra empresa ele vai lá no atacado, ele vai fazer a aquisição daqueles materiais para ele revender aqueles materiais a um cliente final. O varejista, de outra sorte, ele já vai efetuar a venda diretamente ao cliente final. Então, grave aí na sua cabeça, varejo e atacado são conceitos que não estão relacionados à quantidade, mas estão relacionados ao foco em qual será o cliente, se é um cliente intermediário ou se é o cliente final. Bacana? Vai ter uma questãozinha de prova aqui na sequência que vai cobrar exatamente esse conceito, beleza? Observem aqui comigo, portanto, então, mais uma vez, um conceito aqui de cadeia de suprimentos focado sempre nesse sistema de logística integrada, tá? Gravem essas palavras, vocês estão entendendo por que com a realização dos exercícios, com a utilização de recursos tecnológicos de ponta. E a gente tem aqui como finalidade planejar e controlar uma complexidade de fatores interrelacionados. Olhem aqui aquela ideia de rede, tá certo? De interconectividade. A ideia é a gente promover essa integração dos fluxos de materiais e de informações, tendo controle sobre eles, tanto interna quanto externamente. Observem aqui que a parte interna ela é muito mais relativa à RM. Essa parte de gerenciamento externo ela está sendo cabível aqui, no caso, a própria gestão da cadeia de suprimentos para produzir ou distribuir materiais que atendam satisfatoriamente. Observem aqui que esse atendimento satisfatório, ele vai se referir tanto ao prazo, às condições de entrega e até mesmo a qualidade do material que o cliente final daquela organização está efetivamente recebendo. Trouxemos aqui mais questões de prova para a gente poder resolver. Observem aqui comigo uma questão que foi cobrada pela banca examinadora CESP, atual Sebrasp, para o cargo de analista administrativo. O gerenciamento da cadeia de suprimentos, Supply Chain Management, aqui faltou um L, é uma técnica de administração de materiais cujo principal objetivo não é qualquer, tá certo? Então, principal objetivo é diferente de qualquer um dos objetivos. Principal objetivo é a manutenção de baixos níveis de materiais em estoque. Por que essa questão está errada, pessoal? Um dos objetivos da administração de recursos materiais, e aí a gente poderia, já que a gestão da cadeia de suprimentos envolve tanto todo o processo de logística, né? Ela faz, na verdade, essa gestão, essa administração da própria logística, a gente poderia pensar, de um modo muito racional, que a gestão da cadeia de suprimentos também visa a gente economizar com aqueles custos de estoque. Você vai ter, na verdade, um estoque mínimo ali como um objetivo também para você reduzir desperdícios de recursos financeiros. Até aí tudo bem, faria sentido. Entretanto, essa questão está errada porque esse não é o principal objetivo da gestão da cadeia de suprimentos. E a gente já viu isso no slide ali anterior. Observem aqui comigo então. A questão está errada e por quê? A gente viu que, na verdade, a função principal, tá certo? Então, pegadinha que você podia deslizar ali e perder um ponto.
Realizar a interconectividade, mais uma vez lá, a ideia da rede, tá certo? Entre os atores, então são todos os atores da cadeia logística com a finalidade de entrega de um serviço com um alto nível de qualidade a um custo menor possível, tá certo? Então o erro dessa questão que a gente acabou de fazer era, na verdade, colocar essa questão de uma quantidade mínima de estoques como objetivo principal da gestão da cadeia de suprimentos, ok? Seguindo adiante, portanto, vamos lá. Eu trouxe aqui um novo conceito, na verdade, que é esse conceito de resposta eficiente ao consumidor. Normalmente, os textos e as bancas, elas trazem uma associação exatamente ao gerenciamento da cadeia de suprimentos. Mas o que é que faz essa resposta eficiente ao consumidor? A ideia é você extrair dos consumidores as informações que serão úteis a uma política de vendas da própria empresa. Então, como exemplo, aqui foi dado o estudo do lugar em que o produto deve ficar disposto no mercado com a finalidade, observem isso daqui, de criar necessidades nos clientes. Beleza, na prática, como é que isso funciona? Para você entendendo, ficar só no decoreba. Você já foi comprar pizza no supermercado? Se você for lá no supermercado qualquer e for comprar uma pizza, você vai ver que para chegar até o lugar onde a pizza está sendo vendida, onde ela é assada, tem aquele cheirinho gostoso, você está passando perto ali de um setor de guardanapo, de um setor de suco, de um setor de refrigerantes, de um setor de cerveja, às vezes. A ideia talvez seja mais associada à questão do refrigerante. Mas por quê? Porque sabem lá que a pizza ela normalmente vai combinar com um refrigerante. A pessoa ela vai comprar uma coisa, ela vai lembrar que ela tem uma outra para poder comprar. E assim, a disposição de várias mercadorias, no âmbito, inclusive, dessas organizações comerciais, ela é feita com esse pensamento. O cliente ele está vindo adquirir um determinado produto, mas na verdade eu quero que ele saia carregando muita coisa. Por isso que diz que não é bom você ir no mercado o tempo inteiro. Você carrega um monte de coisa, gasta muito dinheiro. Na prática, então, essa resposta eficiente ao consumidor, ela visa justamente criar esses mecanismos para a gente fazer o consumidor gastar mais, para ele consumir mais, uma vez que ele verifica que surgiu ali uma nova necessidade de consumo. Bacana? Seguindo adiante, portanto, aqui então, é importante a gente salientar que a cadeia de suprimentos ela possui níveis, tá certo? Nós trouxemos aqui então 3 níveis da cadeia de suprimentos. Verifiquem comigo que a gente vai ter aqui a cadeia interna. Essa cadeia interna ela vai estar relacionada ao fluxo de informações e materiais, já em destaque, entre os departamentos, células, setores internos da própria empresa. Então vamos pensar aqui o fluxo de informações e de materiais entre as unidades administrativas daquela organização. Vamos para o segundo nível, acompanhem comigo. A cadeia imediata. A gente vai traduzir a cadeia imediata pelos fornecedores e pelos clientes imediatos de uma empresa. Por fim, a gente vai ter a cadeia total. O que é que vai ser a cadeia total? A gente vai ter aqui um somatório, a composição da cadeia total por todas as cadeias imediatas que compõem determinado setor industrial ou de serviços. Beleza, professor Eduardo, como que isso efetivamente é cobrado em prova? Observem que eu estou trazendo para vocês objetivamente conceitos cobrados em prova, tá certo? O pormenorizado, o assunto mais detalhado, vocês vão observar lá na nossa aula 1. Ele está mais amplificado, envolvendo a parte conceitual e evolutiva desses conceitos. Aqui a ideia é a gente ser um pouco mais objetivo, mas você vai conseguir acessar o conteúdo completo também lá na nossa aula introdutória de administração de recursos materiais. Verifiquem aqui comigo como essa questão já foi cobrada em prova também pelo CESP. Observem aí que é uma questão recente, tá certo? Questão de 2018. A cadeia de suprimentos que trata dos fornecedores diretos e clientes distribuidores é denominada cadeia, e ele traz aqui total. Total, a gente viu que ela vai ser, na verdade, o somatório de todas as cadeias imediatas, certo? Era o conceito que estava no outro slide. Então, já não é a cadeia total. Questão B, já traz aí a assertiva correta da nossa questão. A letra certa, a alternativa certa, é a própria alternativa B, porque ela se traduz na prática, efetivamente, esse nível de cadeia, nessa composição por fornecedor e por cliente final. Observando ainda o nosso slide, ficou faltando a cadeia interna, tá certo? Que a gente tinha visto lá, que era correspondente àquele fluxo de materiais e de informações, onde? Entre as unidades administrativas daquela organização. Beleza? A gente não vai confundir aqui
com a questão dos centros de distribuição, nem com a perspectiva de abastecimento que a gente tem lá no seio da administração de recursos materiais. Partindo ainda para mais uma questão de prova. Eu cantei que essa questão ia cair, tá certo? Então, prova de 2013 aqui para o concurso do SERPRO. Observem aqui para a área de suporte administrativo. Uma empresa que atua como intermediário comerciante vendendo suprimentos ao consumidor final é caracterizada atacadista. Questão tá errada, tá certo, pessoal? A gente tinha visto a questão lá do atacadista e do varejista, tá certo? Observem aqui comigo que o que vai diferenciar não é a quantidade. O que vai diferenciar na prática é o quê? Quem vai ser o consumidor? Ele vai ser um consumidor final ou intermediário. Quando a gente fala lá do varejista, a gente está falando que ele tem o objetivo, na verdade, de fazer uma venda ao consumidor final. Quando nós falamos do atacadista, a gente está falando que ele tem o interesse de fazer a venda para o consumidor intermediário. Opa! Intermediário, tá certo? Então, a questão aqui está errada por conta dessa justificativa que eu acabo de apresentar. Mais uma questão de prova da Sesgran Rio, banca relevante também, administrador júnior, da Transpetro, não é qualquer concurso. De forma geral, a atividade empresarial cria 4 tipos de valor em produtos ou serviços: forma, tempo, lugar e posse. Então, ele está trazendo isso como certo. Você pode não ter estudado isso. Siga o comando da questão. Dentre esses, 2 são criados e controlados pela logística cadeia de suprimentos. Observem que aqui, ó, o examinador está trazendo esses conceitos como sinônimos, tá certo? Na prática, na realidade, na verdade, eles não são. Mas aqui você não vai discutir com a banca. Observe que ele está trazendo como sinônimo e você vai aceitar isso. A gente tem lá entre as alternativas, forma e tempo. Não diz respeito à questão da forma, tá certo? Alternativa B, lugar e posse. Não diz respeito à questão de posse. Tempo e posse. Posse já está excluída. Tempo e lugar. Observem que a gente tinha pensado aí na questão referente a essa parte da entrega de um modo satisfatório ao cliente final. Então, esse aspecto temporal ele vai fazer muita diferença para essa satisfação do próprio cliente final. Além disso, a gente vai observar a questão da movimentação desse material. Então, o lugar onde ele está, seja lá dentro do próprio processo produtivo, no âmbito da organização, seja num fluxo de trânsito aí para poder fazer a entrega efetiva ao cliente final, também vai ser algo importante. A alternativa correta, portanto, vai ser a alternativa D, conforme podemos verificar. Vamos partir, portanto, aqui agora para a diferença final entre a RM logística e gestão da cadeia de suprimentos. Lembrando que os autores muitas vezes trazem todos esses conceitos como sinônimos, mas para você saber, observe aqui que a administração de recursos materiais, ela tem uma pegada muito mais interna. Então, observem aqui, ela está relacionada à aquisição de materiais para formação de estoques. Ela envolve desde aquele momento da concepção até a entrega final do material, mas é uma pegada mais interna. Partindo agora para o conceito de logística, verifique aqui comigo. Então, logística vai tratar, na verdade, de uma operação integrada. Observem aqui que a gente não está fazendo referência àquela rede, tá certo? Então, é diferente lá da rede. A gente está objetivando aqui uma operação integrada para mexer com a questão dos suprimentos, a parte de distribuição de forma racionalizada, e é óbvio que também vai envolver redução de custos, e uma boa logística vai dar uma competitividade à empresa, tá certo? Mas observe aqui essa parte de uma operação integrada. Por fim, a gente vai ter lá a questão da gestão da própria cadeia de suprimentos, onde efetivamente teremos uma rede interligada, envolvendo negócios e tendo um sistema, tá certo? Que vai pegar todos aqueles recursos organizacionais, as pessoas, as atividades, e aí ela vai ter o foco também em similaridade aos outros conceitos, a redução de custos, e vai entrar também a questão da qualidade em todas as dimensões, com foco também nessa parte do desempenho. Então verifiquem que a gestão da cadeia de suprimentos, na verdade, ela administra a questão logística, tá certo? E a parte de ARM, ela tem um foco muito mais interno, beleza? Finalizamos aqui então pontuando o seguinte: a ARM está ligado, portanto, à aquisição de materiais para a formação de estoque, pegada interna, bacana? A logística, ela vai dar uma olhada em todo o processo
mas com uma pegada também interna, mas ela olha para tudo. E a administração desse sistema de logística, que a gente vai entender aqui como o supply chain, que seria essa gestão, esse gerenciamento da cadeia de suprimentos, tá certo? Então, gerenciamento da cadeia de suprimentos, ele vai envolver, na verdade, a administração da logística. Então, ó, é uma escadinha que a gente está observando aqui, tá certo? As visões são mais ou menos essas. Essa, basicamente, é a diferenciação entre esses principais conceitos. Acompanhe os nossos próximos artigos. Eu vou falar no próximo artigo acerca da evolução desse conceito de gerenciamento da cadeia de suprimentos relacionado lá às próprias revoluções industriais que nós tivemos. Com compromisso, dedicação e foco, e nos acompanhe tanto no site do CDF Concurso quanto nas demais mídias sociais, tá certo? Um abraço e lembre-se que trabalharemos em outro artigo a questão sobre a evolução, inclusive desse conceito de gestão de cadeias de suprimento, envolvendo lá essa perspectiva temporal das revoluções industriais. Um abraço e bons estudos!